toda e qualquer, ó Pai, pecado, Senhor, de mente, de ações. Ó Deus, aquilo que nós cometemos, ó Pai, intencionalmente ou intencionalmente, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar em nosso ser, transformando-nos, ó Deus, a cada dia, para que possamos servir a Ti verdadeiramente. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, o Teu povo que aqui está, ó Pai, para aprender da Tua palavra, para poder Te servir. Que possamos, Senhor, ser, ó Pai, servos fiéis e verdadeiros a Ti. Ó Deus, e que logo mais à noite nós possamos estar celebrando, ó Pai, a Tua morte, ó Pai, sobre a cruz que Tu venceste e Tu nos deste, ó Pai, o livre acesso de podermos, Senhor, falar contigo, de poder, ó Pai, ter o Senhor em nossa vida como o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, ó Pai, pela Tua morte, que nos trouxe vida, que nos dá vida e vida em abundância. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos estar abrindo o nosso boletim. Que fala sobre histórias, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10, parte A. A ciência afirma que o ser humano é composto de muitos elementos: oxigênio, hidrogênio, ferro, zinco e tantas outras coisas mais. De fato, somos seres complexos, fruto de mente criativa de Deus, que de todas as coisas dispôs em seu devido lugar, com o seu exato funcionamento e com finalidade muito específicas. Além disso, somos também compostos de muitas histórias. Nessas histórias se encontram pessoas, lugares, momentos, situações e memórias. Nesse mundaréu de experiências, algumas se tornam mais marcantes do que outras. Olhamos fotos para rememorar viagens, guardamos fresco na memória pessoas e vivências. Não desapegamos de objetos estimados que têm valor afetivo e nos levam para contextos marcantes do passado. Todos esses exemplos se reúnem em nós temos muitas histórias. O que eu quero que você nunca se esqueça da maior e da melhor história da nossa vida: Cristo morreu por nós. Mesmo sendo falhos, pecadores, a cruz do Calvário nos dá vida e a esperança da eternidade no novo céu e nova terra. Isso me faz lembrar um belo hino que diz: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Muitas histórias jamais esqueceremos. A história de Cristo, porém, vive em nós e conduz nossa nova história. Né? Texto do pastor Altieres. E quantas histórias nós temos guardadas, né, em nossas mentes, mas a história melhor, né, é a de Cristo, né, aquele que morreu por nós, que nos deu vida. Essa é a história que nós nunca devemos esquecer. Que cada dia nós possamos estar sempre lembrando e sempre proclamando, né, essa história. A segurança que Jesus nos dá, o gozo, a paz, a vida eterna, que somente nele nós podemos encontrar. Que a graça de Deus esteja sobre nós, né? Porque pela graça de Deus sou o que sou e você é o que você é, né? Existimos para glorificar o nome do Senhor. Amém? Louvor.
Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos estar adorando nosso Deus nesta manhã, com a ajuda das crianças, elas que vão conduzir esse momento, e uma coisa que Deus nos deu, que é o nosso corpo. Amém? Próxima música, nós vamos estar declarando, né, que não há Deus maior, né? Foi Ele que criou o céu, que criou a terra, Ele que nos criou. Amém?
Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã que o Senhor nos permite estar aqui em Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer ao Seu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos criado, Senhor, por ter criado cada criança aqui presente hoje, Senhor. Abençoe também os professores dessa escola dominical que logo mais estarão ministrando, Senhor, um pouquinho de Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. E as crianças que estiverem interessadas a estar fazendo o momento de louvor no domingo, tá? Sempre que tiver o Clube do Livro, tá? A gente vai estar ensaiando, ok? Só vir no mesmo horário. Acabou o Clube do Livro, acaba aqui também, tá? Não tem muita delonga não, ok? O Senhor esteja abençoando, né? Cada uma dessas vidas, né? Que outras também possam estar também participando. Os aniversariantes, durante a semana, nós tivemos a Vitória, o Ivan, o Luciano e a Duda. Tem alguém deles aqui presente? Oi? E hoje a Sabrina. Hoje é dia 4, né? A Sabrina. Sabrina não está presente também, né? Rebeca, você pode representar aqui seu avô? E de união conjugal nós temos o Diego e a Tamires. Nossa, novo ainda, hein? 5 anos. Venham também à frente. Gostaria de pedir a Nadir que estivesse orando pelos aniversariantes e também por esse casal. Irmãos, vou passar uma programação. Quarta-feira nós tivemos aqui a reunião da SAF, né? Então, e uma das programações que a gente esteve assim colocando e passando isso assim, tanto para as irmãs da SAF como para a igreja também, mas o pastor vai estar falando também sobre isso. A SAF, ela tem a oportunidade de poder estar desenvolvendo e desempenhando um bom papel dentro da igreja, né? E um desses papéis, dentro desses, gostaria de estar convocando as irmãs, né? Dia 7, nós estaremos fazendo um jejum, aquelas que puderem, vocês se programam, quem tem o hábito de fazer aí 12 horas ou 24 horas, faça. Não vai extrapolar teu corpo além daquilo que é o limite teu, tá? Então, quem tem esse hábito de fazer, vai fazer. Você pode estar, tem várias formas de jejum, de você estar jejuando, você estar fazendo isso. Então, dia 7, nós estaremos fazendo esse jejum. E à noite, nós estaremos aqui entregando esse jejum, tá? Tanto aquelas que irão fazer, como aquelas que não irão fazer, estejam aqui presentes, né, para a gente estar orando, intercedendo pelo nosso país, né, que necessita, né, e muito de nossas orações. Não só o nosso país, a nossa nação e tantas outras nações também que precisam deste Deus, que precisa ouvir da mensagem, né,
aí tantas ideologias, tantas coisas, né, surgindo aí, atacando crianças, né, não é adulto não, é crianças que agora vêm com toda essa modernidade. Então, que possamos estar colocando isso também como objetivo, tá, de podermos estar jejuando em prol do nosso país, né, da nossa nação, né, temos aí as eleições aí que está próxima, vamos estar colocando na mão do Senhor, né? Ele sabe de todas as coisas. Nós necessitamos de governantes que sejam governantes íntegros, né? Que não venham se corromper, que sejam permanentes, né? Firmes, aqueles que permanecem na palavra de Deus, que continuem, né, ali trabalhando em prol, desempenhando o seu papel como é, né, de forma certa, e não venha se corromper, né, que o Senhor esteja abençoando este momento, né, tanto das eleições como também para a vida da nossa igreja, tanto pela SAF também, que aí poder estar retornando nessa trabalho, né, porque os outros anos a gente tinha trabalhado, mas estava mais ou menos, né, estava caminhando, né, tivemos aí um bom número no tempo aí do projeto ANA, que ainda há esse projeto não se extinguiu, e que vamos estar retomando todas essas atividades que estiver aí, conforme for caminhando, a gente vai estar passando essas programações. Amém? Vamos estar dividindo em sala. Você ia falar alguma coisa, Lu? Bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que possamos estudar a palavra de Deus com toda alegria, com todo temor e tremor no nosso coração. Só reforçando então esse recado que a Sueli já apresentou, esse é um projeto da SAF, né? As mulheres se reuniram e foi uma ideia muito boa e propícia para o momento em que nós estamos vivendo, não apenas por causa da celebração do Dia da Independência, mas porque esse é um ano importante também de eleição, um ano de decisão, e a igreja, ela se posiciona em clamor, em oração. A igreja não entra em brigas, não ficamos aí digladiando uns contra os outros por causa de partidos, por causa de interesses, mas nós oramos e pedimos a Deus que abençoe a nossa nação. E esse momento, exatamente no Dia da Independência, acho que é o momento mais propício para nós nos lembrarmos de colocarmos-nos em oração e clamor. Então você vai, se você consegue, se você pode, você vai fazer esse momento de jejum aí na quarta-feira, e na quarta noite, às 8 horas, nós estaremos aqui para juntos nós orarmos e intercedermos como um povo. Quando a gente fala em jejum, a Bíblia ela fala de jejum de comida. Alguns vão dizer assim, não, mas não posso fazer jejum de celular, de televisão, de chocolate ou de qualquer outra coisa. A Bíblia ela não fala sobre essas coisas. Por quê? O jejum não é sobre aquilo que eu gosto, e aí eu tiro isso que eu gosto para poder me consagrar. O jejum é para aquilo que a gente precisa. Você não precisa de celular, você não precisa de chocolate, você não precisa de televisão. Precisamos? Não, mas de comida? De comida a gente precisa. Então o jejum bíblico, ele é sobre comida, porque é algo que nós precisamos muito. Então, é você entender que da mesma forma que o seu corpo sente necessidade de comida, você sente fome, o jejum é uma necessidade, uma fome por Deus.
É uma necessidade de experimentar Deus nesse momento em que o seu corpo também está sendo necessitado. Mas a gente sabe que é limitações. Tem gente que tem que tomar remédio, tem gente que, se não tomar um café de manhã, passa mal, tem dor de cabeça, tem outros sintomas, e está tudo bem. Você não vê em nenhum momento o jejum sendo uma exigência para a vida cristã. Quando acontecia jejum? Em tempos de calamidade, tempos de guerra, tempos de sofrimento, tempos de surtos em que tomavam as nações. Então, o povo de Deus, diante desses casos, reuniam-se e clamavam a Deus. E aí a Bíblia diz, eles oravam, eles jejuavam, eles rasgavam as suas vestes em sinal de dor, eles colocavam pó sobre a cabeça, símbolo de humilhação. Então, o jejum, ele era para esses momentos. E é interessante que os fariseus, eles chegaram para Jesus e os discípulos e falaram assim: por que os discípulos de vocês não fazem jejum? Porque os fariseus, eles tinham o costume de fazer vários jejuns durante a semana. E qual foi a resposta de Jesus? Enquanto o noivo está aqui, não é preciso fazer jejum, porque nós estamos em festa. Ninguém vai em jejum para um casamento, porque você vai comer. Você vai festar, vai celebrar. Jesus está falando isso. Enquanto o noivo está aqui, fazendo menção sobre ele mesmo, enquanto o noivo está aqui, então não tem motivo de fazer festa. Mas o noivo vai embora. E depois que o noivo for, as coisas vão apertar. E aí vocês vão sentir necessidade de fazer jejum. Então você percebe que o jejum nunca foi uma exigência, mas é uma necessidade em tempos de calamidade, em tempos de angústia. E nós estamos vivendo um tempo necessário para a igreja se mobilizar. Então fica o desafio para que nessa quarta-feira, dia 7, você possa orar, você possa guardar esse dia em oração. Jejum, quando você faz, você não precisa mostrar para ninguém que você está fazendo. Não precisa fazer cara de fome, cara de cansado, cara de tristeza. Não, você está fazendo e você está ali em consagração. E você guarda esses momentos de jejum para orar. Não adianta você fazer jejum e ficar aí fazendo as suas correrias como se nada tivesse acontecendo. Você tem que dedicar tempo para orar, tempo para clamar, tempo para buscar a presença de Deus. Então, faça isso. Pegue um momento do seu dia em que você vai poder, ore, dedique-se à oração. E à noite, às 8 horas, nós estaremos aqui, se Deus nos der graça, para termos esse momento de oração, tá bom? Então fica aí esse desafio para esse tempo tão especial que nós vamos ter. E hoje à noite nós vamos ter ceia do Senhor e mais ainda, nós vamos ter recepção de novos membros. A Tamires, ela vai professar a fé e vai se batizar, e também as nossas irmãs Adelaide e Arlene, elas vão fazer a pública profissão de fé, porque elas já foram batizadas em uma outra igreja evangélica. Então hoje vai ser um dia de celebração, e você é desafiado a vir e participar, tá bom? Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Na semana passada, a gente começou o capítulo 5 e Paulo ele diz que nós fomos chamados para a liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou, para que nós sejamos um povo livre. Então, retornar a se submeter ao jugo da escravidão é um problema. Não faz sentido, porque nós fomos chamados para experimentar e viver essa liberdade no Senhor. E Paulo, ele está falando exatamente contra os judaizantes, que queriam que os gentios, aqueles que não eram judeus, se sacrificassem por meio da guarda dos ritos, rituais e simbolismos dos judeus. Ou seja, eles queriam que houvesse a circuncisão,
eles queriam que houvesse a guarda das festas e das temáticas judaicas e que eles guardassem também a dieta dos judeus. E Paulo olha para isso e diz: não faz sentido, porque o que é necessário para a salvação é você crer na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e na salvação que lhes fora dada por intermédio da cruz. Qualquer outra coisa que você adicione à salvação pela fé, você está andando por outros caminhos que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro e sincero de Jesus. E aí Paulo fala assim: se vocês se deixarem levar por estes que estão querendo fazer vocês andarem por esses caminhos, Cristo não tem nenhum compromisso com vocês. Vocês não estão conectados a Cristo, porque isso não faz sentido referente à salvação. Basicamente, Paulo ele trata sobre esse assunto dos versículos 1 ao versículo de número 12, mostrando como que a heresia dos judaizantes é, de acordo lá no versículo 9, como um fermento, que se nós ficarmos acrescentando, ele vai levedar a massa toda, ou seja, o ensino dos judaizantes tinha a capacidade de perverter todo o verdadeiro ensino bíblico do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, eu quero partir com vocês para o versículo de número 13, até o versículo de número 26. E Paulo, no versículo 13, parece retomar aquilo que ele disse no versículo 1 do capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mais uma vez, Paulo ele está usando a palavra alforria, que é o preço que se paga pela libertação de um escravo. Paulo olha para a nossa situação antes de Cristo e o que ele percebe é que nós éramos escravos. Escravos do quê? Do pecado. Escravos da lei que mostrava o tamanho do nosso pecado. E o que Cristo fez na cruz? Ele pagou o preço, meu e seu, preço de escravo. Ele comprou eu e você. Mas olha no versículo 13, algo interessante, que essa compra, essa salvação, é toda uma ação divina. Fostes chamados, não foram vocês que vieram por livre e espontânea vontade. Não foram vocês que escolheram Deus. Não foram vocês que se mobilizaram em direção à salvação. Não foi uma determinação do seu próprio coração, porque nós não fazemos isso. Nós não somos inclinados a Deus, ao reino de Deus, às coisas do reino de Deus. E por quê? Porque nós somos inclinados para o pecado. Nós somos inclinados para a sujeira do nosso coração. Nós somos sujos, corruptos e muito pecaminosos. E nós não temos qualquer ou quaisquer interesses por aquilo que se relaciona a Deus, vida com Deus e salvação. E Paulo entende isso. E ele diz: vocês, irmãos, foram chamados por Ele. É Deus quem dirigiu-se até vocês. Foi Deus quem caminhou até vocês para dar-lhes liberdade. É uma ação de Deus em favor de vocês. E aí ele continua: mas não usem essa liberdade que lhes fora concedida para dar ocasião à carne. É um contraponto que Paulo está fazendo aqui. Não usem a liberdade para serem libertinos. Libertinos é aquele que vive inclinado para os prazeres e desejos da sua carne. É aquele que quer experimentar todos os prazeres possíveis que vão satisfazer os seus desejos. E Paulo diz: a liberdade que Cristo deu não é liberdade para pecar. Não é liberdade para fazer aquilo que é mal, mas é uma liberdade para você servir ao Senhor. É uma liberdade para você amar o Senhor. É uma liberdade para você se regozijar na presença do Senhor Jesus. Não usem a liberdade que Ele deu para vocês serem livres para fazer o que vocês bem entenderem. Então ele diz: para dar ocasião à carne. E ele continua: sedes antes servos uns dos outros pelo amor. E é interessante o que Paulo está fazendo aqui, porque ele diz assim: vocês não são mais escravos. Cristo libertou vocês. Cristo salvou vocês. Ele foi até onde estavam sendo oferecidos os escravos,
eu expliquei isso para vocês, a palavra que Paulo usa é referente a um lugar, um pátio, onde os escravos ficavam ali enfileirados, como se fosse um objeto na prateleira de um mercado. As pessoas iam a esse lugar e eles ficavam ali olhando qual escravo, qual aqueles eram melhores para si. E eles olhavam, avaliavam, viam o preço e compravam, adquiriam esses escravos e levavam lá para suas casas, para suas terras, para que eles os servissem. É essa a ideia que Paulo está dizendo. Vocês eram escravos do pecado, vocês estavam expostos como mercadoria para o mal e para aquilo que é contra o Senhor. Cristo foi até esse lugar e resgatou vocês, tirou vocês da escravidão do pecado. Mas aqui, perceba que ele diz assim: mas continuem sendo escravos uns dos outros. Sejam servos. Interessante o que Paulo está dizendo aqui, porque nós não somos mais escravos do pecado, mas nós devemos ser servos uns dos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que servir uns aos outros. Nós temos que trabalhar uns pelos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Mas ele fala, como que a gente faz isso? Por obrigação? A gente faz isso por uma obrigação que nos foi dada? Não, olha lá, pelo amor. Como que a gente serve uns aos outros? Com amor. É o amor que nos move a servirmos o povo de Deus. É o amor que nos move a servir a igreja de Deus. É o amor que nos convida a sermos servos uns dos outros. Então percebam aqui que Paulo ele está sintetizando o que é a nossa liberdade. Somos salvos da escravidão do pecado, mas somos servos uns dos outros. E isso a gente faz porque a gente ama um ao outro. Porque a gente primeiro ama ao Senhor. Mas, em segundo lugar, ama o seu próximo como a ti mesmo, e é o que Paulo vai dizer em seguida, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que Paulo faz isso? E ele usa exatamente essa ideia, toda a lei. Porque se você vai para a lei de Moisés, todos os aspectos da lei, todo o princípio eterno da lei envolvia amor. Era por amor que Deus deu a lei. Por quê? Quando você olha para a lei, você vai perceber que existiam não apenas os 10 mandamentos, né, porque a gente às vezes olha somente para os 10 mandamentos, que são a lei moral, mas existia também a lei cerimonial e as outras leis que foram dadas para se viver em comunidade. Então, algumas leis eram assim do tipo, quando você for evacuar, eles não tinham banheiro. O que eles tinham que fazer? Cavar um buraco. Eles cavavam o buraco, faziam as suas necessidades naquele buraco, e eles tinham que fazer o que depois? Tapar o buraco. Eles poderiam simplesmente deixar aberto, como cachorro e gato faz. Mas por que eles tinham que ter essa responsabilidade? Cuidado com o outro, que talvez ia pisar moscas que iam ir ali. Alguns alimentos, eles não podiam ser comidos, e às vezes a gente olha para eles e fala assim, mas é só porque é esse animal? Não, porque às vezes era questões de sanitárias. Eram animais sujos, animais que não deveriam ser comidos. E Deus está, por amor, cuidando disso. Há uma lei que diz assim, quando você construir uma casa de 2 andares, faz sacada, ou faz uma proteção, um guarda-corpo. Por quê? Para que ninguém vá lá e acabe caindo do 2º andar. Então, todas as leis que Deus estipulou eram feitas para quê? Para amor, para cuidado, para zelo, para responsabilidade. E olha o que Paulo está falando, porque toda a lei, o princípio eterno de toda a lei que Deus deu, é para quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente vai para a lei, irmãos, a gente não pode ser legalistas, e eu acho que é isso que mais acontece dentro das igrejas. Porque a gente pega os aspectos da lei e a gente quer fazer as pessoas seguirem ela de maneira tão rígida que isso não é amor. Isso não é amor, isso não é cuidado, isso não é
responsabilidade para com a vida do outro. Isso é, se você não cumprir do jeito que está aqui, você não vai para o céu e você não faz parte dessa igreja. Se você não seguir à risca o que nós estamos determinando para você, você não deve fazer parte dessa comunidade, porque isso aqui não é feito para você. Não é isso que a gente vê aí em muitas igrejas? Se você não se encaixa dentro do padrão dela, você não presta, você não serve. Essa igreja não é para você, procura outra. Vai para uma igreja mais leve, vai para uma comunidade onde, segundo os critérios deles, é uma comunidade qualquer aí que você pode fazer o que bem entender, o que der na sua cabeça. Isso é legalismo. E o que Cristo fala sobre os legalistas? Vocês são hipócritas, porque vocês mandam as pessoas fazerem, mas vocês mesmos não têm coragem de fazer. Vocês exigem que as pessoas façam, mas vocês mesmos não têm coragem de fazer isso. Isso é o legalismo. Uma igreja que se constrói sobre as leis dos homens. E se você não se enquadra dentro das leis humanas, você não presta para essa igreja. E isso é o que está estampado do lado de fora. Porque as leis humanas, elas estão acima do amor. Elas estão acima da responsabilidade de amar o próximo como a ti mesmo. Mas uma palavra importante aqui é que o fato de nós amarmos o próximo como nós nos amamos, não quer dizer que a gente vai aceitá-los e eles vão continuar fazendo suas práticas pecaminosas como se não tivesse problema. As nossas comunidades, elas estão de portas abertas para todo tipo de pessoa. Não importa qual seja o seu pecado. Mas você, quando entrar aqui, Cristo vai fazer uma transformação na sua vida. Você não vai continuar como você era. Nós não vamos aqui incentivar você a continuar na sua prática pecaminosa como se estivesse tudo bem. No final das contas, Deus ama todo mundo e Deus vai salvar todo mundo. Não. Cristo tem que tratar o seu pecado, seja ele qual ordem for. Seja qual for o seu pecado, não há distinção. Cristo tem que tratar você. Cristo tem que resolver o seu problema com o pecado. Você tem que nascer de novo. E essa mensagem é para todas as pessoas. Não é para um grupo específico de pessoas. E Paulo, ele está então dizendo assim, se nós vamos falar de lei, nós temos que falar sobre lei em amor. Porque o princípio eterno, geral, de toda a lei que Deus deu é baseado na lei do amor. E aí ele fala assim, versículo de número 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ora, a igreja da Galácia estava tendo problemas com os falsos mestres. As heresias, elas não têm o caráter de juntar, mas as heresias têm o caráter de dividir o povo. Quando a heresia entra dentro da igreja, o que acontece com a igreja? Ela se divide, porque uns vão aceitar isso, outros vão aceitar aquilo, e o que é mais fácil fazer? Vamos rachar a igreja, vamos abrir outra, porque aqui vai ficar aqueles que concordam com A, e na outra igreja vão ficar aqueles que concordam com o B. Porque os heréticos, eles não têm amor, eles não têm interesse na vida espiritual das pessoas. O interesse deles é em trazer problemas e divisões. E isso já estava acontecendo na igreja. Esse problema já estava acontecendo dentro da comunidade, porque Paulo, ele fala assim, vocês estão se mordendo e se devorando. A ilustração é igual você pegar um pedaço de bife e jogar para um grupo de cachorros. Você acha que os cachorros vão olhar para aquela carne e falar assim, gente, vamos dividir? Vamos aqui cortar um pedaço para cada um e aí fica todo mundo igual? Não. Eles vão ficar se pegando, se mordendo, se batendo por causa de um pedaço de carne. Não é assim que funciona? E Paulo está usando a mesma analogia. Vocês estão parecendo cachorro que jogaram um bife para vocês e vocês estão agindo como? Se mordendo e se devorando. Não é isso o evangelho. O evangelho não é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão se matando. E olha o que ele fala. Cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Porque a heresia faz isso com a igreja. Ela destrói a igreja.
ela tem o poder de minar a espiritualidade, a fé, o prazer e o amor em Deus. As heresias, quando elas se instalam dentro do corpo, elas são como um vírus, que tem o poder de comer e de destruir e de desabar com tudo aquilo que fora construído. Então aqui Paulo está dizendo, cuidado com isso que está acontecendo no meio de vocês, porque vocês não estão servindo uns aos outros, vocês não estão agindo em amor, vocês não estão observando o princípio da lei, que é amar um ao outro. Pelo contrário, vocês estão se matando. Cuidado com uma maneira que vocês estão se portando, se dizendo como cristãos. E isso, irmãos, é um alerta para nós. Porque a gente, às vezes, gosta de muito mimimi dentro das nossas igrejas. A gente gosta de muito bafafazinho, muita panelinha, muita discórdia, muitas preferências por A, B ou C, muitas escolhas. A gente gosta de tratar as coisas como se fossem partidarismos dentro da igreja, e a igreja não é partidária. Aqui nós não temos grupos preferidos, aqui nós não temos ministérios preferidos, aqui nós não temos pessoas prediletas, aqui nós somos um corpo, aqui nós somos um povo. E como a gente lida com isso? Em amor. Somos diferentes? Somos. Temos opiniões diferentes? Temos posições diferentes? Temos as nossas manias? Temos. É só você perceber que geralmente você sempre senta no mesmo lugar que você vem todo domingo. São as nossas manias, e está tudo bem, não tem problema nenhum, mas estas questões, elas não devem ser suficientes para nos dividir. Pelo contrário, é em amor que a gente olha para o irmão, que a gente olha para a irmã, é em respeito, é em mutualidade, é em caminhar juntos, é em companheirismo, é em amor que a gente vive a nossa vida cristã. Não é querendo ver quem é melhor ou não, não é querendo achar-se mais do que o outro, mas é caminhando juntos em amor. E Paulo, ele trata sobre isso para poder entender que a vida da igreja sem amor não é nada, não é nada. Nós nos tornamos aqui como se fosse qualquer ajuntamento, e a igreja não é um ajuntamento qualquer, é um ajuntamento dos santos, que vivem a sua experiência cristã baseadas no amor de Deus por nós, em nos dar liberdade, e por causa dessa liberdade, amarmos uns aos outros. Esse é o princípio geral de toda a lei. Ok, aqui? Conseguem ver isso que Paulo está ensinando aqui para a igreja? Situando a igreja. É como se ele tivesse assim, vamos acordar? Olha a situação que vocês chegaram. Vocês estavam indo bem. Vocês estavam correndo bem, que é o que ele disse na semana passada que nós estudamos. Vocês estavam caminhando bem. Quem está atrapalhando vocês? Porque isso não vem de Deus. Então, se não vem de Deus, é obra de homens e obra maligna no meio da igreja. Cuidado, prestem atenção, que vocês sejam revestidos de amor na sua caminhada cristã. Versículo de número 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Qual é a única maneira, irmãos, de nós vencermos a batalha contra os desejos e paixões da carne? Qual é a única maneira, de nós sermos vencedores na luta contra o mal e o pecado? Paulo diz, andai no Espírito. E essa expressão andai quer dizer assim, que na sua caminhada da vida cristã, você tenha a vida pautada pelo Espírito. Que o Espírito do Senhor seja aquele que conduz os seus passos, conduz os seus pensamentos, conduza as suas decisões, conduza as suas palavras, conduza os seus relacionamentos, conduza você no trabalho, conduza você em cada área da sua vida. Se você quer se ver livre do pecado, que você ande segundo o princípio do Espírito Santo.
É esse o único meio para você não dar vazão à concupiscência da carne, aos desejos da nossa carne. Ande no Espírito. E aí, ele fala de uma guerra que está acontecendo no reino espiritual. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Há uma guerra que acontece, há uma guerra instalada e que é verdadeira e sincera, e a gente não pode desacreditar dela. E perceba que Paulo está dizendo assim, que nessa guerra não somos nós quem estamos lutando, porque nós somos fracos. Não é um chamado, lute você com as suas forças, com as suas capacidades contra o pecado. Não é um chamado para eu e você fazermos isso, porque se nós fizermos isso, a gente já entra derrotado. Porque a gente não é forte o bastante para lutar contra o pecado. Veja aí as vezes que você tentou lutar contra o pecado, quantas vezes você ganhou? Nenhuma, porque nós não somos bons e fortes o bastantes para lutar contra o pecado. Aqui Paulo está dizendo, o Espírito é quem está lutando por vocês. É o Espírito de Deus que está em batalha em favor de vocês. Não são vocês mesmos com a cara e com a coragem. É Ele quem batalha por vocês. Por isso, ande nele. Por isso, busque o Espírito Santo. Por isso, encham-se do Espírito Santo. Ele é o grande batalhador por vocês. Não são vocês mesmos que estão no fronte de batalha, mas é o Espírito do Senhor lutando por vocês. Então, se vocês querem vencer nessa batalha, sejam cheios dele. Sejam cheios do Espírito Santo e não cheios de si mesmos. Porque vocês vão cair. Porque vocês vão ceder. Porque vocês não vão conseguir ir adiante. Porque a carne milita contra o Espírito. Não é a carne milita contra você mesmo. Mas são os desejos da carne, as inclinações da nossa carne, a nossa natureza pecaminosa lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E por que isso acontece? Porque eles são opostos entre si. Em outras palavras, há uma inimizade. A carne não quer se submeter ao Espírito, e o Espírito não vai se submeter aos desejos da carne. Então, quando um não se submete ao outro, o que acontece? Guerra. E é isso que está acontecendo. O Espírito labutando, guerreando contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o Espírito luta para que a gente não faça aquilo que a gente quer. Quando você se enche do Espírito, já percebeu que quando há uma briga na sua casa, você aprende a ficar quieto na hora certa? Quando você está vazio do Espírito Santo, o caos se instala dentro da sua casa. O marido fala A, você fala A mais alto. Lá no seu trabalho, quando você é vazia do Espírito Santo, qualquer probleminha você já está se metendo. Qualquer fofoquinha você está envolvido. Qualquer problemática você é integrante do que está acontecendo. Lá nos seus problemas com o vizinho, se você é vazio do Espírito Santo, você é o problema da vizinhança. Você é o maior problema que existe lá, porque você não está andando segundo os padrões do Espírito Santo, mas você está tentando viver a partir das suas próprias forças e habilidades. Você é um problema. Por isso que Paulo ele fala, andem no Espírito, porque você quer experimentar tudo que a sua carne tem para dar, mas o Espírito guerreia para que você não seja entregue totalmente a esses desejos pecaminosos. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Aqui parece que Paulo está falando assim, nesse momento, se é preciso tomar partido, que vocês tomem partido pelo Espírito. Porque se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais sob a lei, ou em outras palavras, a lei não tem mais qualquer acusação contra você.
A lei não tem mais o caráter de jogar na sua cara o seu pecado, porque agora você é guardado pelo Espírito, você é sustentado pelo Espírito. O Espírito Santo está cuidando e firmando você. Então, irmãos, qual partido nós tomamos em tudo isso? Do Espírito. Do Espírito que guerreia em nosso favor contra as inclinações da carne. E aí, Paulo ele vai mostrar agora o que são as obras da carne e o que são o fruto do Espírito. E é interessante que Paulo não fala obras do Espírito, porque obras dá a intenção de que você está batalhando por alguma coisa. A palavra que Paulo usa para obras é ergo, da onde vem a palavra ergonomia. É a ideia de que você está ali se encaixando, se labutando, trabalhando em favor de alguma coisa. E obras da carne é, de fato, você entregue a esses desejos e você sendo totalmente inclinados a ele. O Espírito não é uma obra nossa, então por isso que Paulo não fala obras do Espírito, é um fruto dele. Ele é quem gerencia o fruto daquilo que é espiritual. E aí, quais são as obras da carne que Paulo ele vai trazer aqui para nós? Ele divide isso em alguns pontos. O primeiro ponto é relacionados aos prazeres sexuais. E aqui são tratados como prostituição, impureza e lascívia. Essa palavra prostituição, na língua grega, a expressão que Paulo usa é porneia. Só pela palavra você já sabe qual é a ligação com pornografia. Mas essa palavra porneia não é relacionado apenas ao ato de você querer assistir um filme erótico, mas é todo tipo de sexualidade deturpada, todo tipo de relação sexual que não seja aquele instituído e padronizado por Deus. Então, o que vai entrar aqui em porneia? O adultério, a fornicação, assistir pornografia, deleitar-se no nu do próximo, todo tipo de inclinação homossexual está encaixado dentro dessa expressão que Paulo usa, chamada porneia. Então, percebam, ele está falando, o que é a obra da carne? Todo tipo de sexualidade que não seja segundo Deus. Tudo aquilo que se desvia do padrão sexual que Deus instituiu. E qual é o padrão sexual que Deus instituiu? Homem e uma mulher. Quando acontece a relação sexual? Depois do casamento. Pode ser no namoro? Pode ser no noivado? Não. Foi instituído para o casal casado, para que eles experimentem isso no casamento. Se faz isso fora do casamento, está certo? Não, também é pecado. Então, Paulo ele está usando todo o princípio que Deus deu para uma sexualidade saudável, dizendo, quando isso não é de acordo com o que Deus instituiu, é obra da carne. É obra da carne. E aí ele vai falar sobre a impureza e a lascívia, que são todas elas relacionadas a um estado de pecado naquilo que se inclina à nossa sexualidade. Mas ele vai falar também que o pecado da obra da carne envolve religiosidade, porque ele usa a idolatria e a feitiçaria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o seu coração que não seja Deus. Tudo aquilo que está dentro do seu coração, que não seja única e exclusivamente Deus, se torna um ídolo para você. Antigamente, os ídolos eram aquelas imagens que ficavam nas casas, eram aqueles objetos que as pessoas usavam e se curvavam diante deles. Mas hoje a gente percebe que a idolatria, ela tomou outras formas. Pode ser que você não tenha uma imagem de escultura na sua casa, mas você tem a internet, você tem o seu bem-estar, você tem o seu trabalho, você tem pessoas, você tem o carro, você tem a casa, você tem o dinheiro no banco. Todas estas coisas, quando sufocam Deus dentro de nós, se tornam os nossos ídolos. Porque a gente se curva diante deles, porque a gente se prostra diante deles, e às vezes isso é inconsciente. Mas você é um idólatra. Quando todas estas coisas são mais importantes do que você amar e servir ao Senhor de todo o coração. Então, Paulo ele fala sobre
a idolatria e sobre a feitiçaria, que era muito comum naqueles contextos gregos. Eles se valiam de todas essas bruxarias, essas artimanhas, necromancias e todas estas deturpações de uma religiosidade para fazer ali os seus atos de adoração. E eles diziam: isso aqui é o nosso Deus, isso aqui é o que nós servimos, isso aqui é o que nós queremos. E é interessante, irmãos, por quê? Porque geralmente a gente acha que o maior pecado que alguém pode cometer é o pecado da sexualidade, não é? No entanto, que um grande problema que as nossas igrejas cometem é quando a gente simplesmente disciplina aquela menina que apareceu grávida, ou aquele casal que tem problemas com o adultério. Esses parece que são os maiores problemas que as nossas igrejas enfrentam, mas não é. Paulo, ele coloca, idolatria também é. Qualquer outro ato religioso que não aquele instituído por Deus também é pecado, mas veja que ele vai falar mais. Além de falar sobre os pecados relacionados à sexualidade, os pecados relacionados à religiosidade, ele vai falar dos pecados relacionados à nossa comunhão. E aí ele vai usar um monte. Inimizades. Eu tenho até aqui, deixa eu encontrar aqui. Inimizades, porfias, que é essa briga, guerra, discussão de palavras, confronto verbal, e ciúmes, iras, discórdias, é quando não tem acordo sobre uma decisão, dissensões, quando as opiniões não batem, facções, quando os grupos se dividem dentro da igreja para fazer aquilo que é mal, aquilo que é ruim. E ele coloca também inveja. Veja que aqui Paulo ele está falando, os problemas relacionais também são pecados. Quando você nutre inveja pelo outro, quando você cria facções dentro da igreja, divide o povo por interesses mesquinhos e próprios, quando vocês têm ira, quando vocês têm discussões, quando vocês têm discórdia, quando vocês são inimigos, tudo isso é obra da carne. E é interessante que elas estão juntas na mesma lista de pecados sexuais. É como se Paulo dissesse assim: para com esse negócio de achar que só o adultério é o pecado digno de ser levado para a disciplina. Não. Quando você tem inveja do seu irmão, você também está em pecado. Quando você está em discórdia, quando você está dividindo a igreja, você está também criando um problema, porque isso são obras da carne. E ele então está chamando a atenção para essa situação, para que a igreja fique atenta e alerta. Porque isso acontece muito dentro das igrejas, irmãos. Esses problemas relacionais, essas dificuldades de nós vivermos bem em comunidade, de vivermos bem um perto do outro. Já percebeu que às vezes tem gente na igreja que não consegue olhar na cara do outro, que não consegue ficar bem perto do outro, que é falso, que na igreja mostra sorrisinho, mas que na rua, quando vê o irmão, atravessa para o outro lado só para não cumprimentar ele, que não tem prazer algum na vida em comunidade. Isso é pecado. E Paulo está olhando para isso e fala: cuidado com isso, porque vocês estão alimentando a carne de vocês. A carne está vencendo essa batalha, porque não deve acontecer isso nas nossas comunidades de crentes. E aí a gente volta lá para o versículo de número 13, e Paulo fala para a gente ser o que uns dos outros? Servos uns dos outros. E isso tudo feito por meio do amor. Quando a gente não faz isso, por mais difícil que seja viver em comunidade, porque não é fácil mesmo, é um monte de cabeça pensante, é um monte de gente diferente, mas sabe qual é a beleza da igreja? É exatamente essa diversidade na unidade. Nós somos diversos, nós somos diferentes, mas nós somos um povo. Somos um povo. Seria muito chato, irmãos, se aqui todo mundo pensasse igual.
se aqui todo mundo fosse formatadinho para ser um padrão. Não é isso. As divergências são boas. A gente se reúne com o conselho. Eu não penso igual o seu Sierra, igual o seu Alberic, nem igual o Wesley. Mas no final, nós oramos juntos e é isso que nós vamos fazer? Não interessa se o pastor foi voto vencido. O que é importante é o que vai ser benéfico para a comunidade. E no final, está todo mundo bem, independente de qualquer coisa. A gente precisa aprender a lidar com isso, a resolver esses problemas relacionais, porque a igreja não pode se dividir por causa de picuinha e mimimi. A igreja não pode carregar isso. E Paulo está falando, quando isso acontece no seio da igreja, é obra da carne. Não é o Espírito Santo agindo, não é o Espírito Santo trabalhando na vida da igreja, mas são vocês sendo levados e inclinados pelos seus partidarismos pessoais e particulares. E aí, Paulo ele vai falar por fim, com relação às obras da carne, dos pecados que são os pecados que acontecem no coletivo. Bebedices e glutonaria. Às vezes você acha que comer demais não é pecado? É pecado. Comer demais, tudo que é em excesso, irmãos, é demais. É isso que Paulo está falando. Cuidado com os excessos. Beber demais, comer demais, isso é pecado. Então, aquele que come demais, que falta morrer de tanto comer, está em pecado. Né, Valdo? Vai naquele churrascão, come até não caber mais. Comer doce demais, que não suporta, pecado. Obras da carne, você está agindo em excessos. E uma vez eu aprendi que todo excesso revela uma falta. Tudo que você faz em excesso revela uma falta. Toda pessoa que é muito inclinada para a sexualidade, ela está tendo falta de alguma coisa. Toda pessoa que come demais, ela tem falta de alguma coisa. Toda pessoa que gosta de brigar demais, alguma coisa nela está faltando. E ela compensa isso como? Brigando, comendo, bebendo, tendo relações sexuais em exagero. Cuidado com os exageros. Cuidado, porque o exagero é um problema, e é isso que Paulo está falando. E aí ele fala assim, e coisas semelhantes a essas, ou seja, a lista podia ser maior. A lista podia ser muito maior. E Paulo faz outras listas em Coríntios, Paulo faz outras listas em Romanos. Não é porque aqui é uma coisa ou outra, não. Junta tudo isso daí. E a lista pode ser muito maior. E coisas semelhantes a estas, e ele fala assim, a respeito das quais eu vos declaro, a respeito desses pecados, obras da carne, como já outrora vos preveni. Então, quer dizer, Paulo já falou sobre isso em algum momento, né? Paulo já falou sobre essas questões com a igreja. Eu já preveni vocês outra hora. Em um momento eu já falei sobre isso com vocês e estou repetindo. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É relacionado à vida espiritual. É relacionado à eternidade. E se você prestou atenção, até agora Paulo tem falado sobre herança. Que por causa de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão, consumado na pessoa de Cristo, nós somos herdeiros de Deus, herdeiro das promessas de Deus. Não é isso que Paulo vem falando até agora? Você que vem acompanhando aí o estudo de Gálatas, Paulo ele fala sobre isso. Que por causa de Cristo nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus que foram feitas. E aqui Paulo está falando, se você é um assíduo praticante desses pecados, se você não se arrepende, se você não se volta para Deus, se você não anda no Espírito, mas se você é totalmente inclinado para as suas paixões pecaminosas, você não tem parte com a herança. Você não é herdeiro. E se você não é herdeiro, você é bastardo. Você não é filho. É sério isso que Paulo está falando. Você não tem parte nenhuma com Deus. Você não tem parte com o reino de Deus. Então, quando nós somos inclinados para as obras da carne, nós não somos herdeiros. E olha que no final, Paulo fala assim, os que tais coisas praticam.
É como se ele dissesse assim: é você que na luta contra o pecado cede sempre. Tentações, irmãos, sempre vão existir diante de nós. O pecado se consuma quando sai do âmbito da tentação e vira ato prático na sua vida. Então, enquanto você está sendo tentado, mas o Espírito está ali lutando, porque é o que Paulo fala, não é? Há uma guerra acontecendo. A nossa carne quer o quê? Os seus prazeres. A nossa carne luta para que a gente ceda, mas o Espírito está ali fazendo o quê? Lutando em favor das coisas de Deus. E quando você simplesmente debanda para o lado das obras da carne, você vira um praticante assíduo destas coisas. Então, se você hoje que está aqui sofre inúmeras tentações em uma área da sua vida que é vulnerável, está tudo bem, porque eu também tenho as minhas tentações, porque você também, cada um aqui tem as suas lutas e as suas tentações, e é nesse exato momento que você tem que recorrer ao Espírito, para que Ele lute em seu favor, para que Ele batalhe em favor das coisas do reino de Deus. Tudo aquilo que te tenta, sai de perto. Tudo aquilo que afasta você de Deus, sai de perto, para que você não caia nas ciladas do inimigo, para que você não caia nas artimanhas que ele coloca diante de você, que você seja inclinado pelo Espírito, para as coisas do Espírito, para então você não ceder às obras e o interesse da carne. E aí, agora Paulo vai falar do fruto do Espírito. O que o Espírito faz em nós? Qual é a posição, o resultado do Espírito de Deus que habita dentro de nós? Porque não é isso que acontece? Quando você se converte, automaticamente acontece o quê? Você recebe do Espírito Santo. Você já recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Isso é um ato na conversão. Você foi regenerado, você nasceu de novo, você agora é um novo homem e uma nova mulher, e quando isso acontece, o Espírito Santo faz morada dentro do seu coração. E o que o Espírito Santo faz na vida do crente? O que o Espírito Santo faz na vida do salvo? Primeira coisa, amor. É a primeira obra do Espírito Santo dentro de você. E sabe por que isso? Porque a gente não ama voluntariamente. A gente é difícil de amar. A gente vai amar quem? Quem faz coisas boas para nós. Quando a gente vê vantagem, aí a gente ama. Mas se essas coisas não acontecem, a gente não ama simplesmente e gratuitamente. A gente é difícil de amar. Mas aqui, o que o Espírito Santo faz na vida do crente? A primeira coisa, amor. Amor primeiro a quem? Ao Senhor. E amor uns pelos outros. E depois, motivações internas, alegria. Ele faz a gente ser feliz. Ele brota paz dentro de mim e dentro de você. Ele nos faz ter um espírito longânimo, ou seja, um ânimo que seja longo, paciência. Ele faz isso comigo, com você. De repente você era o estouradona, não podia acontecer um negócio que você já estava mordendo a parede. Mas o Espírito Santo dentro de você faz o quê? Paciência. Você olhar as coisas sobre outra perspectiva. Benignidade, bondade. Você agora se torna uma pessoa boa. Você se torna uma pessoa cheia de bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe se controlar, sabe falar na hora certa, sabe se calar no momento certo, sabe dosar a situação, sabe quando ir e quando não ir. Isso é domínio próprio. E todas essas coisas, quem geram em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz eu e você experimentar amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E olha o que Paulo fala: contra estas coisas não há lei. A lei não tem o que falar dessas coisas. A lei não tem o que fazer, porque não é obra dela, é obra de Deus sobre mim e sobre você. Versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
se nós estamos em Cristo, o que já aconteceu? A nossa carne já foi crucificada. Nós não somos mais escravos dos desejos e paixões da carne. Nós não precisamos mais nos curvar para os desejos pecaminosos da nossa carne. Por quê? Na cruz, Cristo crucificou elas. Cristo levou sobre si, lá no madeiro, os nossos pecados, os nossos desejos pelas coisas desse mundo. Cristo levou sobre si as nossas paixões e os nossos pecados, porque agora nós somos de Cristo. E ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É como se ele dissesse assim: na teoria vocês já sabem que é assim que funciona. O Espírito Santo habita dentro de vocês. A gente já sabe disso, a Bíblia fala sobre isso. Agora, tira da teoria e viva. Para de só falar. Experimente isso na prática. É isso que ele está falando. Se você vive no Espírito, se você acredita nisso, se isso é fato, ande segundo o Espírito. Saia do mundo das ideias e agora viva na prática essa verdade. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E Paulo retorna a questão do amor na comunidade. Não fiquem aí se achando. Não fiquem achando que você é o bambambam, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. São todas coisas que não fazem sentido dentro da igreja. Quem se acha não faz sentido. Quem provoca o outro na igreja não faz sentido. Inveja dentro da igreja não faz nenhum sentido. Então Paulo ele está afirmando para a igreja. É isso que os falsos mestres estão fazendo. Criou uma competição dentro da igreja. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque vocês devem servir uns aos outros em amor. Que a gente possa fazer isso, irmãos. Que a gente possa viver sob a dependência do Espírito Santo. Somente Ele nessa batalha é vencedor. Nós somos totalmente inclinados para o pecado e para o mal, mas que nós, em nome de Jesus, possamos ser inclinados para as coisas do Espírito e então experimentarmos a vida com Deus, a vida sob os cuidados de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Estamos quase terminando Gálatas. Na semana que vem, se Deus permitir, nós adentraremos o último capítulo dessa tão importante carta que Paulo escreveu e que serve muito para a igreja atual, para que nós fechemos as brechas para com os falsos mestres que estão adentrando as nossas comunidades cristãs. Amém? Alguma pergunta? Não? Vamos nos colocar de pé? E não se esqueça de hoje à noite, nós vamos ter ceia e também batismo, profissão de fé, culto, momento de adoração ao nome do Senhor. Vou pedir para o seu Sierra fazer essa oração que minha garganta travou aqui, fazendo um favor.
Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.